Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar em um dos livros mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais complicados da Bíblia, o Apocalipse. A ideia aqui é olhar para ele de uma forma completamente nova. Para começar, vamos pensar uma situação. Imagina pegar uma série de TV enorme, super complexa, e decidir assistir direto ao último episódio, sem ter a menor ideia de quem são os personagens ou o que aconteceu antes. Seria uma confusão total, não é mesmo? Pois é. Muita gente faz exatamente isso com o último livro da Bíblia. Abre direto no final, sem o contexto de toda a história que veio antes. Então, o primeiro passo é justamente esse: enxergar o Apocalipse não como um livro solto, um mistério à parte, mas como o grande episódio final, o de número 66 de uma narrativa que começou lá no Gênesis. A proposta que vamos explorar aqui é a de que a Bíblia conta uma única e grande história. E o Apocalipse? Bom, ele é o grande finale. Ele usa símbolos, temas e personagens que foram apresentados nos 65 livros anteriores. Se a gente ignora isso, o livro parece confuso. E é daí que surgem tantas interpretações diferentes e, claro, muita polêmica. E o resultado prático disso tudo é que muita gente simplesmente desiste. Olha para o Apocalipse como uma caixa preta, trancada, impossível de decifrar. Mas e se a gente pensar diferente? E se o livro não foi feito para confundir? Na verdade, o que vamos ver é que o próprio texto nos dá as ferramentas, as chaves para a gente conseguir entendê-lo. Vamos ver então o nosso primeiro conjunto de chaves. São algumas regras bem importantes para interpretar os símbolos do livro. Elas nos ajudam a não cair no achismo. A regra principal, que alguns chamam de regra de ouro, é bem simples. Se o que está escrito no sentido literal faz sentido, não precisa procurar um significado oculto. O sentido é aquele mesmo, bem direto. Tá, mas e quando aparece um símbolo? Aí existe um método, um passo a passo. Primeiro a gente procura a explicação ali mesmo, no texto ao redor. Não achou? Então a gente busca no resto do livro do Apocalipse. Ainda não encontrou? Aí a gente vai para os outros 65 livros da Bíblia. Isso cria um sistema, uma proteção contra a pura adivinhação. E olha só que exemplo perfeito disso. Pouquíssimos versículos depois de falar sobre estrelas e candelabros, o próprio Jesus explica com todas as letras o que eles significam. Não tem o que adivinhar, o texto se auto-explica. E o mais legal é que, além dessas regras para os símbolos, o livro também nos entrega a sua própria estrutura, o seu próprio roteiro. Lá no capítulo 1, o próprio Jesus dá uma ordem bem específica para João, o autor. E essa ordem funciona como um índice dividindo o livro inteiro em 3 partes bem claras. Com isso, a gente ganha um mapa. A parte 1, as coisas que viu, é o capítulo 1, a visão que João acabou de ter. A parte 2, as coisas que são os capítulos 2 e 3, que falam da situação atual das igrejas daquela época. E a parte 3, as que hão de acontecer, vai do capítulo 4 até o final, descrevendo eventos futuros. Fica bem mais fácil de navegar assim, né? Agora, vamos dar um zoom naquela segunda parte, as coisas que são. Essa seção é formada por 7 cartas, enviadas para 7 igrejas reais que existiam na Ásia Menor. Primeiro de tudo, é importante entender que essas cartas eram reais, literais. Foram escritas para comunidades de verdade, com pessoas e problemas reais, lá no primeiro século. Em segundo lugar, como o número 7 na Bíblia muitas vezes significa algo completo, perfeito, essas cartas também têm lições que valem para a igreja em qualquer época, em qualquer lugar. Os dilemas e conselhos delas são, de certa forma, universais. E por fim, existe uma terceira camada de leitura, a profética. Nessa visão, cada uma das 7 cartas representaria, em ordem, uma era diferente da história da igreja, desde o começo até os tempos do fim. Para tudo isso ficar mais concreto, vamos aplicar essas chaves e analisar a primeira carta. Ela foi escrita para a igreja que ficava em Éfeso, uma cidade super importante e rica do Império Romano. A carta começa com Jesus elogiando a igreja de Éfeso. Reconhece o trabalho duro, a perseverança, a pureza da doutrina. Eles até desmascararam falsos mestres. Parecia tudo perfeito. Mas aí vem uma crítica fortíssima. Eles abandonaram o primeiro amor. O que isso quer dizer? Basicamente, eles estavam tão focados no trabalho da igreja, na rotina, nas atividades, que acabaram se esquecendo da razão de tudo aquilo, o relacionamento, a paixão por Cristo. O fazer para Deus tomou o lugar do estar com Deus. E na visão profética? Bom, essa carta seria um retrato da primeira fase da igreja, a chamada Era Apostólica.
Uma igreja que começou doutrinariamente forte, com muito zelo, mas que, com o passar do tempo, correu o risco de se tornar uma grande instituição e perder aquele fervor inicial. Então a grande virada de chave é perceber que aquela caixa que parecia trancada, na verdade, vem com o seu próprio manual de instruções e suas próprias chaves. O objetivo do Apocalipse parece ser revelar e não confundir. Isso nos leva a uma reflexão final. E se o Apocalipse for menos sobre tentar adivinhar o futuro com uma bola de cristal, e mais sobre usar um espelho para avaliar o nosso presente? Talvez o foco principal do livro não seja só um quebra-cabeça a ser resolvido, mas uma mensagem a ser vivida, hoje.